gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e tenho certeza que vai ser muito abençoado. Gente, hoje eu gostaria de compartilhar a história de José. Para aqueles que não sabem, José era filho de Jacó. José foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos de José tinham muita inveja dele porque o pai o amava muito. E ele tinha diversos sonhos também que deixavam os irmãos com muita raiva dele. Para vocês terem ideia, um sonho que ele teve, ele disse que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, alegando dessa forma que seriam, significado desse sonho, seriam o pai, a mãe e os seus irmãos se curvariam diante dele. E com isso vocês imaginam a raiva que os irmãos dele ficavam. E aí teve um certo dia que o pai o enviou para que ele olhasse os irmãos, visse se eles estavam cuidando direitinho dos animais. E dessa forma os irmãos o avistaram de longe e já tramaram matá-lo. Se coloquem no lugar de José nesse momento, quando ele chegou e os irmãos pretendiam matá-lo. E Rúben foi quem falou: jogue ele no poço. E colocaram José no poço. E quando os ismaelitas passaram, eles decidiram vender José para que o sangue do irmão não caísse sobre a mão dele, até porque era o irmão de sangue. E imaginem, José escutando tudo isso e vendo que os irmãos fizeram com ele, dessa forma foi. Ele foi vendido e chegou no Egito. Imaginem, no Egito ele passou também momentos na vida em que ele poderia pensar em desistir já dali e que Deus já o tinha abandonado. E quando ele passa nesse momento que ele está lá no Egito, ele é vendido para Potifar. E lá na casa de Potifar, ele ficou encarregado, responsável por tudo. Mas a mulher de Potifar queria José. E ela ficava todos os dias tentando José. E teve um dia que José correu. Todos os dias ele já fugia dela. Mas teve um dia que ele correu e deixou a sua túnica com ela. Deixou a túnica com ela, nas mãos dela, porque ele estava fugindo. E quantas vezes nós precisamos também aprender como José, a fugir dos laços que vêm para nos desviar do nosso foco. E assim ele fez. Mas dessa forma, por ter deixado uma prova na mão, ela usou disso para caluniá-lo. Caluniou e dessa forma ele foi preso. E imagina como que foi, mais uma vez, o pensamento de José. Será que ele, se fosse no nosso lugar, como que nós ficaríamos? Será que ele pensou: Deus me abandonou mais uma vez? Mas não, dentro do coração de José não tinha esse pensamento. José sabia que tudo tinha um propósito. E ele amava muito a Deus, ele era muito obediente a Deus, ele não poderia de maneira alguma pecar contra Deus, traindo também a confiança de Deus e a confiança de Potifar. E ele sabia que a escolha certa que ele tinha que fazer era aquela mesmo, fugir, e que Deus iria o livrá-lo. E Deus, mais uma vez, estava sobre José. E a gente vê no versículo que ele conquistou a simpatia do carcereiro, e o carcereiro não se preocupava com nada que era entregue a José. O Senhor estava com ele e o abençoava em tudo. Mesmo na prisão, José foi co-encarregado dos outros presos e ele era abençoado em tudo. E Deus estava com ele. E dessa forma, o carcereiro deixou essa responsabilidade com ele e haviam dois presos que tiveram 2 sonhos. Um teve um sonho, o outro teve o outro, só que um morreu e o outro voltou para o palácio. E José falou para ele: olha, fale para Faraó que eu decifrei seu sonho. Só que eles esqueceram. Só quando um dia Faraó precisou que decifrassem o sonho dele, José o ajudou. Dessa forma, José foi reconhecido por Faraó e Faraó o colocou como governador.
E Deus, mais uma vez, abençoou a vida de José. Imaginem o momento para ele, com 30 anos. Quando ele foi vendido, ele estava com 17. Com 30 anos, ele se tornou governador do Egito. E ele decifrou o sonho, que seria um momento de escassez, toda a terra, e de fato assim foi. E nesse momento que teve essa escassez, os seus irmãos foram até o Egito, porque no Egito a comida já estava toda guardadinha, porque José era o governador, ele já sabia o que iria acontecer, ele já estocou tudo, já administrou tudo, e o Egito era o lugar que tinha o mantimento. E eles foram até o Egito, e José reconheceu seus irmãos. E naquele momento vocês poderiam pensar, ele como um governador, o que ele poderia fazer com aqueles irmãos dele? Se vingar, mas não. José não deixou colocar essas coisas em seu coração. José em nenhum momento ficou com aquilo, meus irmãos me traíram, agora eu vou morrer. Meus irmãos me abandonaram. E depois, quando eu consigo alguma coisa, vem a mulher para poder me destruir, mais uma vez eu vim para a prisão, mais uma vez eu estou abandonado por Deus, porque por menos nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus não está mais conosco, ficamos tristes mediante as dificuldades que surgem na nossa vida, mas Deus está com a gente, da mesma forma como Deus estava com José o tempo todo e o abençoava. E nesse momento ele não deixou nenhuma raiz de amargura brotar em seu coração. Quando ele viu seus irmãos, ele testou seus irmãos, mas ele entendeu, ele disse para os seus próprios irmãos o propósito dele de estar naquele lugar, para que toda a família dele fosse salva. É muito lindo quando a gente lê isso na palavra de Deus, porque ele poderia pensar apenas no mal, mas o coração de José era um coração obediente, um coração íntegro, um coração puro, e ele só soube pensar nos propósitos de Deus para a vida dele, que era estar exatamente onde ele estava, para que toda a sua família fosse salva, para que eles não morressem de fome. E foi isso que aconteceu na vida de José. E isso serve para nós, reconhecer que mesmo diante das dificuldades que nós enfrentaremos, que nós estamos enfrentando na nossa vida, Deus está conosco. E em tudo que Deus nos colocar, aonde nós estivermos, nós precisamos fazer igual José, dar o nosso melhor, fazermos tudo como se fosse para Deus. E assim nós vamos ser abençoados em tudo que nós fizermos. E é claro, termos o nosso coração íntegro, termos o nosso coração puro, perdoadores, não deixarmos uma raiz de amargura. Se coloquem no lugar de José. Se ele fosse viver ao longo disso tudo, com essa raiva, ele não seria feliz. Da mesma forma, Deus também trata do nosso coração. E que o seu coração, meu coração, esteja sempre disposto a obedecer, a ser um coração íntegro, um coração que agrade ao nosso Deus. Que Deus te abençoe muito, querido. E, queridos, fiquem com Deus.